Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar sobre o estudo que a Glassnode soltou na última segunda-feira, um dos estudos mais interessantes que eu já vi em toda a minha vida aqui estudando justamente essa análise on-chain tão rica que a Glassnode solta pra gente. Então tenho certeza que é um vídeo muito importante que vocês assistam até o final e vai começar a mudar a mentalidade de vocês em relação à análise on-chain. Vocês vão começar a entender a importância que a análise on-chain tem para o Bitcoin. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada aqui na descrição, tanto no nosso clube de membros como no nosso curso. Lançamos há pouco tempo, o feedback tem sido incrível de vocês. Muito obrigado por todo o suporte. Tem um desconto especial, um cupom de desconto especial aqui na descrição. Mas vamos então, hoje a gente vai falar sobre o último relatório que a Glassnode soltou na segunda-feira, um relatório on-chain que a Glassnode solta, totalmente gratuito, toda segunda-feira. E eu sinceramente nunca tinha visto um estudo tão foda, essa é a palavra, um estudo muito bom, um estudo muito completo que a Glassnode soltou dos dois últimos movimentos de correção que a gente fez no Bitcoin. Tanto de 60 para 30 mil dólares em maio do ano passado, tanto de novembro agora de 2021 até o presente momento. Então eu achei incrível esse relatório, eu vou aqui explicar um pouco para vocês as minhas conclusões em relação a ele e também mostrar para vocês a riqueza que a gente consegue tirar da análise on-chain, o que torna tão rico então e única a análise dentro da blockchain dessa tecnologia que é o Bitcoin. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui começar. E o nome dessa métrica, então, sobre a qual eu vou falar hoje, se chama URPD. O que é o URPD? Ela é muito semelhante em relação à distribuição de Bitcoin por faixa de preço. Então, a cada nível de preço, a cada faixa de preço, quanto Bitcoin foi movimentado naquela faixa. Só que ela leva em consideração em relação à última movimentação desse Bitcoin. Então, cada Bitcoin só ocupa uma faixa de preço, que é justamente, então, o preço que ele foi movimentado pela última vez. Então aqui a Glassnode separou 4 pontos importantes aqui de URPD, que foram justamente começando aqui em 10 de maio de 2021, quando o Bitcoin estava aqui 50, 60 mil dólares, antes da gente fazer a correção expressiva aqui para 29 mil dólares. Aqui a gente permaneceu por quase 3 meses. E também aqui marca então o ponto 2, que é julho de 2021, justamente no dia em que a gente então alcançou o fundo aqui em 29 mil dólares e estava prestes a fazer aí um movimento expressivo para alcançar uma nova all-time high em 69 mil dólares, que é justamente então o terceiro momento que ela marca aqui, essa all-time high em 69 mil dólares, que foi desde quando então a gente começou a ter um movimento de correção até o presente momento, então marcado aqui de 4. Então esses 4 aqui são os momentos chaves sobre o que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos começar justamente no momento 1 aqui, o RPD1, que foi 10 de maio, então era ali prestes a uma correção expressiva de preço, mas nesse momento aqui, para quem não estava aqui no mercado, o mercado estava extremamente bullish, a gente estava 3 meses aqui com Bitcoin entre 50 e 65 mil dólares, fazendo uma grande consolidação aí, então o mercado extremamente bullish, que ficou aqui por volta dessa all-time high 60 mil dólares aqui quase 3 meses. Então esse é o primeiro momento que ela marca o RPD1 e aqui então a gente tem justamente essa distribuição de Bitcoin por faixa de preço em relação à última movimentação. E quais conclusões a gente pode tirar aqui? A gente pode tirar então que nesse momento aqui, no momento 1, a gente estava com a blockchain distribuído dessa forma, ou seja, a gente tinha aqui, como vocês podem ver, essas barras amarelas, muitos Bitcoins sendo distribuídos, ou seja, muitos Bitcoins foram movimentados, trocaram de mãos, teve muita compra de Bitcoin por volta de 54 a 60 mil dólares. E as outras faixas de preço, vocês notam que não foram faixas de preços significativas. Ou seja, durante todo esse momento aqui, esses 3 meses, o Bitcoin ele ficou sendo comprado, muita gente chegando no mercado, sendo atraída, justamente porque a gente fez um movimento aqui muito rápido, muito expressivo. O Bitcoin saiu aqui de 10 mil dólares para 65 mil dólares. E como vocês podem ver, durante
toda essa subida expressiva do Bitcoin, não deu tempo, literalmente, da gente ter trocas de Bitcoin nessas faixas de preço. Então, a maioria dos Bitcoins, elas realmente foram acumulados no primeiro grande movimento de 54 a 60 mil dólares. E ficou um gap enorme aqui, praticamente 10 mil dólares a 54 mil dólares, que foi esse movimento rápido que o Bitcoin teve de preço. E os compradores de topo, literalmente, chegaram aqui para ficar comprando esse topo aqui durante 3 meses, como vocês podem ver aqui, de 54 a 60 mil dólares. Então esse é o movimento 1 do Bitcoin, esse é o marco 1 que a gente vai analisar nesse vídeo. Vamos ao marco 2, então. O Bitcoin, então, ele fez um movimento expressivo aqui de correção, 60 mil dólares para 30 mil dólares, muito rápido. Foi um momento em que mudou completamente o mercado aqui, todo mundo voltou a ficar pessimista. Aqui a gente começou a mídia a bater muito no Bitcoin, proibição na China. O Elon Musk falou que não ia aceitar mais na Tesla. Então a gente ficou 3 meses aqui com o Bitcoin muito ruim em relação a sentimento, até que a gente chega ao marco 2 aqui, que é julho, ou seja, 29 mil dólares, que foi nesse momento aqui o último fundo que o Bitcoin fez aqui, 29 mil dólares, antes dessa subida expressiva. Então vamos ver como estava então esse RPD nesse marco 2 aqui. Então a gente tem aqui o marco 1, então a gente tem aqui o marco 1 e vamos agora para o marco 2. E notem a diferença então de distribuição de Bitcoin em relação à última vez que ele foi movimentado, do marco 1 para o marco 2. 3 meses se passaram, o Bitcoin corrigiu de forma expressiva de 60 para 30 mil dólares e a gente pode aqui ver mudanças claras. Aqui em azul você tem então o marco 1 e aqui em rosa você tem o marco 2. E o que você nota aqui claramente? Grande parte desses bitcoins aqui que foram comprados de 59 a 60 mil dólares, que foi justamente nesse momento aqui do marco 1, eles foram vendidos no prejuízo. Quando o Bitcoin então teve essa queda expressiva, ficou por 3 meses nessa faixa de preço de 30 mil dólares, vocês notam que a gente teve então uma redistribuição, essa faixa aqui, essas barras amarelas aqui, elas diminuem e elas vêm justamente para cá, ou seja, aqui a gente tem muito aumento dessas barras amarelas, mostrando que grande parte desses bitcoins, então, que foram removimentados aqui durante esse fundo, 29 mil dólares por 3 meses, foram bitcoins que foram vendidos no prejuízo pelos compradores de topo que compraram bitcoin aqui de 54 para 60 mil dólares. Então, esses compradores aqui de topo, eles venderam no prejuízo aqui assustados e a gente então teve a diminuição dessa distribuição de bitcoin nessa faixa de preço, vindo então para cá, ou seja, esses bitcoins aqui saíram da mão desses compradores de topo e encontraram novas mãos aqui, mãos de pessoas que vieram comprar esse fundo aqui, mãos fortes de 29 a 41 mil dólares. Então isso aqui fica muito claro, porque a gente tem aqui uma diminuição muito visível dessa faixa azul para essa faixa aqui rosa, mostrando que saiu aqui muitos bitcoins, então foram vendidos, que tinham sido comprados aqui e foram vendidos aqui achando novos donos aqui. Então a gente teve esse comportamento aqui muito claro de que grande parte desses bitcoins movimentados aqui de 29 a 41 mil dólares, nessa queda expressiva aqui do Bitcoin de 60 para 30 mil dólares, foram compradores de topo. E aí então a gente chega no marco 3, vamos voltar lá no marco 3, então a gente viu aqui o comportamento on-chain desse fundo em 29 mil dólares e a gente então fez uma subida expressiva dos preços para 69 mil dólares o Bitcoin aqui de julho até novembro, ele alcançou uma nova all-time high, um movimento aqui muito forte também no Bitcoin. E vamos ao marco 3 então entender o que aconteceu nesse momento. E vocês notam que a gente vem então para esse RPD, ou seja, o que aconteceu do marco 2 aqui mais uma vez, esse é o marco 2. Pro marco 3, foi que a gente teve, então, durante todo esse movimento expressivo de preço do Bitcoin, a gente teve uma realização por grande parte de todos esses Bitcoins que foram acumulados aqui de 29 a 41 mil dólares. Então, essas pessoas que compraram aqui, elas foram distribuindo ao longo do caminho, mostrando, então, que a gente ficou com um RPD assim no marco 3. Então, o RPD do marco 3, mais uma vez, foi na all-time high de 69 mil dólares. Mais uma vez aqui nesse momento aqui. Então a gente está analisando todo esse movimento aqui de alta do Bitcoin. E vocês notam como aqui o Bitcoin ele ficou homogêneo em relação ao RPD, ou seja, a gente estava assim. Então, para ficar assim, o que a gente teve foi que a maioria desses Bitcoins que foram comprados aqui, eles foram redistribuídos conforme o Bitcoin ia subindo de preço. Então a gente teve uma blockchain mais homogênea em relação ao RPD, em relação à última movimentação de Bitcoin. Então a gente chega
chega aqui nesse marco 3, que foi justamente uma blockchain mais homogênea, então. E isso ficou muito claro, eu venho falando isso, na verdade, há algumas semanas, que esse movimento de alta que o Bitcoin fez, nesse momento aqui, ele foi muito diferente desse momento aqui. Esse aqui foi um momento único em que o Bitcoin ele alcançou uma nova all-time high, e o que a gente teve foi que a gente não viu grande parte dos holders realizando durante toda essa corrida aqui, muito menos aqui no topo, completamente diferente aqui desse momento aqui, que você nota que muitas pessoas vêm comprar o topo, e a maioria desses bitcoins aqui que foram acumulados nessa faixa de preço no marco 1 foram justamente dos holders. O que a gente tem no topo 2 de 69 mil dólares é que grande parte dos bitcoins distribuídos ao longo da corrida foram bitcoins que foram acumulados de 29 a 41 mil dólares há menos de 4 meses, porque a gente fez um movimento de julho a novembro de 2021. Então esses bitcoins comprados aqui em julho que foram aqui redistribuídos durante essa corrida, a grande massa dos bitcoins que foram redistribuídos ao longo da segunda corrida em relação ao segundo topo foram esses bitcoins aqui, e não os bitcoins de holders, pessoas que acumulam bitcoin há muito tempo. E essa tecla que eu venho batido, na verdade eu bati durante essa tecla durante todo esse segundo movimento, que naquele momento a gente estava com uma oferta de bitcoin muito forte e que os holders eles não estavam realizando seus bitcoins, mesmo o bitcoin subindo de forma muito rápida de 29 mil dólares para 69 mil dólares. E esse estudo aqui da Glassnode deixa isso mais claro ainda, que então a maioria dos bitcoins que foram movimentados, então, mais uma vez, do marco 2 aqui para o marco 3, foram bitcoins acumulados aqui justamente nesse fundo de 29 mil dólares. Então a gente sai de um RPD que tinha essa distribuição para um RPD então totalmente homogêneo aqui, ou seja, esses bitcoins aqui eles foram redistribuídos ao longo da subida, então a gente chega com um RPD assim. E finalmente chegamos ao momento que a gente está hoje. Então a gente está com o RPD 3 aqui em 69 mil dólares e o RPD 4 que é hoje. Então a gente vai ver como foi o comportamento então de todo esse movimento de correção expressivo que o Bitcoin fez, de quase 70 mil dólares para o preço que a gente chegou a quase 33, 32 mil dólares durante todo esse movimento aqui de baixa, e mais especificamente então hoje que o Bitcoin está por volta aí de 40 e poucos mil dólares. Então vamos analisar e a gente chega aqui nesse RPD. E a conclusão que a gente pode tirar, e a conclusão até que a Glassnode faz aqui em relação então a hoje, em relação ao último RPD desse estudo, é que sim, a gente teve alguma realização de pessoas que compraram Bitcoin no topo, então de 56 aqui, justamente essa bola azul que ela marca aqui, de 56 mais ou menos a 63 mil dólares. Vocês notam que tem um vazio aqui, mais uma vez, essa linha azul é em relação ao RPD 3, e a gente vem então para o RPD 4, que é essa linha rosa. E vocês notam que tem um buraco aqui que mostra justamente que pessoas que compraram Bitcoin no topo, de 58, 56 até 67, 69 mil dólares, que foi a nossa all-time high, elas redistribuíram, elas venderam no prejuízo o seu Bitcoin quando a gente fez então esse movimento de correção. E é por isso então que toda essa linha azul aqui, essa diferença na verdade dessa linha azul para essa linha rosa aqui, todas essas barras que anteriormente estavam aqui nesse momento aqui, esses Bitcoins eles foram vendidos no prejuízo pelas pessoas que compraram o topo. É um movimento muito normal que acontece sempre que você tem uma correção expressiva. As pessoas que compraram o topo, que geralmente são pessoas que são atraídas por ganhos fáceis, por dinheiro rápido, pessoas que não entendem nada, então elas vêm, compram o topo e depois realizam no prejuízo. Isso é um comportamento muito normal que a gente tem no mercado, e foi exatamente isso que aconteceu. Então esses bitcoins eles foram redistribuídos e eles foram aqui recomprados justamente, vocês notam aqui na faixa aqui que a gente pega a massa aqui, na verdade a maior faixa de acumulação foi justamente 38 mil dólares, e aqui 37, de 37 a 39 mil dólares foi a maior faixa de redistribuição, de acumulação que a gente teve então do RPD 3 pro RPD 4, ou seja, o momento que a gente está agora. Então a gente nota que é mais uma confluência que mostra que realmente 37, 38 mil dólares é um nível muito importante para o Bitcoin, é um nível de suporte muito forte para o Bitcoin. A gente teve então, mesmo com o Bitcoin fazendo todo esse movimento expressivo de baixa de preço, corrigindo mais de 50%, o que a gente teve em relação à realização foram mais uma vez, por grande parte, esses Bitcoins
bitcoins aqui que foram comprados no topo, e não os bitcoins de holders, bitcoins de pessoas que compraram bitcoin há 5, 4, 10 anos, que é o grande medo, na verdade, que você tem que ficar atento. Quem está realizando nesse momento? São as pessoas que compraram o topo ou são as pessoas que compraram há 4 anos atrás, tem o custo base, sei lá, 6, 5 mil dólares e estão realizando lucro agora? E esse o RPD4 deixa isso muito claro, que grande parte então dessa reacumulação aqui, que tornou 37 a 39 mil dólares, um importante suporte on-chain de preço, foram bitcoins justamente que foram revendidos no prejuízo, vendidos no prejuízo, aqui que foram comprados justamente no topo, aqui quando o Bitcoin ele alcançou então 69 mil dólares, mais precisamente aqui bitcoins comprados de 56 a 67 mil dólares, então eles saíram daqui e agora eles encontraram novas mãos fortes aqui por volta de 38 mil dólares, e esse é o comportamento até o momento que a gente está tendo no mercado. E também a conclusão que a Glassnode chega aqui é que a gente viu então essa distribuição por parte desses bitcoins, só que mesmo assim foi uma distribuição muito menor e menos significativa que a gente teve. Por exemplo, no primeiro momento aqui do RPD1 para o 2, foi um movimento de maior realização de prejuízo do que o RPD3 para o 4. Então, apesar de a gente ter movimentos muito semelhantes em relação a correções significativas de preço, o Bitcoin corrigiu de forma muito significativa, tanto nesse momento aqui como nesse momento aqui, só que no primeiro momento aqui a gente viu uma realização muito mais significativa de bitcoins que foram comprados no topo aqui durante todo esse momento, enquanto apesar da gente ter visto sim realização de prejuízo aqui, obviamente, de bitcoins que foram comprados nesse topo, a Glassnode classifica que foi um movimento com menos intensidade, e é por isso que a gente tem sim então um RPD4 aqui de bitcoins sendo vendidos no prejuízo, mas de forma menos expressiva do que aqui no primeiro momento, mais uma vez no RPD2. Isso mostra, na verdade, é que também, como todo esse movimento de alta aqui, que a gente teve aqui, ele foi de bitcoins que foram sendo realizados aqui por pessoas que compraram em 29 mil dólares, essas pessoas que realizaram aqui grande parte dos bitcoins nessa subida. E elas iam realizando justamente para holders. A gente viu a acumulação de holder, de players significativos aqui durante essa subida. Eu mostrei para vocês, a gente já estava com o canal e eu sempre fazia vídeos atualizando que a gente teve aqui uma subida expressiva de 29 para 69 mil dólares, e nesse momento os holders eles ficaram acumulando e não distribuindo. Então a gente teve um comportamento único, justamente porque os bitcoins distribuídos nessa subida, que historicamente em ciclos de alta são bitcoins de holders, não aconteceu dessa vez. O que a gente teve foi a realização dos bitcoins que foram comprados aqui e não bitcoins de holders. Então bitcoins que foram comprados em 29 mil dólares e não bitcoins que foram comprados, por exemplo, no ciclo passado. Então se a gente teve uma acumulação significativa aqui nessa subida de holder, é óbvio que a gente vai ter uma realização menos expressiva também quando a gente corrige, porque esses bitcoins aqui acumulados, eles estão em mãos fortes. Então sempre tem, óbvio, novos entrantes, sempre tem aquela pessoa que chega agora, não entende nada e vai vendendo prejuízo, só que a maior parte desses bitcoins está na mão de pessoas que veem valor no Bitcoin, e essas pessoas não estão dispostas, não estão soltando os seus bitcoins, e até por isso a gente vê que a oferta de compradores de longo prazo, ela não diminuiu de forma significativa, na verdade ela está praticamente flat, mesmo com o Bitcoin corrigindo mais de 50%, a oferta de compradores de longo prazo permanece ali praticamente flat, ou seja, a gente não teve distribuição de holder, mesmo com uma correção tão expressiva de preço, e muito se deu então por essa dinâmica que esses bitcoins que foram vendidos aqui, eles foram vendidos de pessoas que compraram 29 mil dólares para os holders, e não historicamente como a gente sempre faz em ciclo de alta, que é holder vendendo para novos entrantes, holder vendendo para a pessoa que está chegando agora no mercado, até porque eu mostrei para vocês que esse movimento aqui, ele não se deu com uma demanda de novos entrantes, ele se deu basicamente porque a oferta estava muito forte, e não porque a gente tinha muitas pessoas chegando no mercado todos os dias. Então esse estudo para mim foi o que faltava ali realmente para consolidar, para trazer essa riqueza de informação que deixa muito claro esse movimento único que a gente está vivendo, nunca aconteceu antes em ciclo de alta, o que a gente viveu aqui desde esse primeiro topo, 65 mil dólares, todo esse movimento aqui que o Bitcoin está fazendo desde esse primeiro topo tem sido um movimento único. O Bitcoin ele nunca alcançou uma nova all-time high com esse comportamento que ele está tendo on-chain, e isso aqui deixa isso mais claro pra gente. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, isso ajuda muito o nosso trabalho, e também dá uma olhada aqui na descrição, tanto no nosso clube de membros, como no nosso curso, a gente tem um desconto mais que especial para vocês, link na descrição. Por fim, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, eu não estou aqui para ser um conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.